Pessoal da Bíblia está atento? Hoje nós praticamente vamos só ler a Bíblia. Glória a Deus. Então ninguém reclame da pregação, né? Porque vai ser 90% Bíblia. Se alguém falar mal da pregação, aí tá feia a coisa. Eu sempre perguntei por que o Senhor determinou, nos deixou um mandamento para essa mesa. Por quê? Porque Ele disse, olha, façam isso em memória de mim. Tá, Senhor, mas será que precisa disso? Por que Ele deixou isso? Então eu queria começar sabendo de vocês algumas características do mundo que nós estamos vivendo hoje. Eu anotei algumas aqui. Como é que é o mundo que nos cerca? O mundo que nós estamos vivendo. Lá no teu trabalho, o que tu observa no dia a dia? Como é que é o mundo que nós estamos hoje? 2025, indo para 2026. Eu botei aqui, tem muita informação. É ou não é? Acho que nós nunca tivemos tanta informação chegando na nossa mente. Acelerado. Velocidade, que eu botei aqui. Tem que ser tudo rápido. Rápido. Hoje é rápido. Avião mais rápido, trem mais rápido, trabalho mais rápido. Mais coisa no mundo de hoje que a gente observa. Um puxando o tapete do outro. Eu botei aqui superficialidade, ou seja, não tem relacionamento sério. Não tem. É tudo superficial, o amor é superficial, as amizades são superficiais, e tudo isso nos cerca. Glória a Deus, o Senhor tem transformado na igreja isso, mas o que nos cerca são essas coisas. Mais alguma coisa? Posição social. Posição social. Você observa uma discrepância entre rico e pobre. Isso se observa mesmo. Egocentrismo. Era o próximo. Egocentrismo. Isso está nos cercando. Vocês veem isso no dia a dia, não veem de vocês? Muitas novidades. Eu conheço uma senhora que gosta muito de uma tal de Shopee. E como tem novidade na Shopee. Cada vez que tu abre, olha, uma camisa que faz isso, um sapato que faz aquilo. Novidades. E outra coisa que o mundo é cheio hoje de distrações. Cristo, nós vivemos numa sociedade que é impressionante como tem coisas para nos distrair. Eu vou matar um tempo. Tu escolhe 20 coisas para fazer para matar o teu tempo. Só o nome já deveria nos rejeitar isso, né? Matar tempo. E todo esse sistema que nós vivemos, que nós estamos cercados no nosso dia a dia, isso de alguma forma nos afeta? Para mim afeta, talvez para vocês não afeta, mas para mim afeta diretamente. Por isso que o nosso Senhor, Ele diz, por que Jesus disse assim, não ameis o mundo? Precisa Jesus dizer isso para nós? Precisa, porque Ele conhece a nossa natureza. Ele sabe que essas coisas que estão ao nosso redor, de alguma forma vão cativando o nosso coração. Por isso que Ele diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Por que se isso não influencia o nosso viver, Paulo teria que dizer, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sabe por quê? Porque este século, ele quer nos conformar. Esse mundo quer que nós sejamos cópia desse mundo. E essa influência que nós passamos todos os dias, no trabalho, no colégio, no ônibus, na escola, em qualquer lugar. O mundo jaz no maligno e ele quer nos conformar com esse século. Então, por que da ceia? Vamos abrir lá, atenção, equipe da 1 Coríntios 11, 23 a 26.
Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Em memória de mim, em memória de mim, até que eu venha. Essa mesa, eu creio que o Senhor estabeleceu para que no nosso dia a dia, depois de um mês sujeito a tanta poeira do mundo, a tantas situações que nós citamos aqui, nós sentamos aqui, olhamos para a mesa, nós lembramos da obra do nosso Senhor e nós somos novamente focados qual é o nosso caminho. Essa mesa é um farol, é um lembrete de quem nós somos e para onde nós estamos indo. Se o Senhor não tivesse deixado essa mesa, queridos, eu acho que a poluição seria tão grande que a gente provavelmente aconteceria o que acontece com alguns que não olham para essa mesa e não consideram o que essa mesa é. Uma das coisas que nós falamos aqui da superficialidade. Queridos, nós como igreja temos que tomar muito cuidado com a superficialidade, porque nós vivemos num mundo superficial, tudo é superficial. Se nós olharmos para essa mesa de maneira superficial, contaminado por esse princípio do mundo, que olha todas essas coisas assim, e não considerarmos o que é essa mesa, o que a obra do Senhor nos incluiu e fez por nós, nós estamos parecendo o mundo. Esse princípio do mundo está em nós, isso nós temos que rejeitar. Nós temos que ser daqueles que aprendem a considerar as coisas. Hoje em dia, pela velocidade das coisas, nós não temos mais tempo de meditar. Nós deveríamos ser um povo que, na tua palavra, medito de dia e de noite. É um salmo, né? Nós deveríamos ser esse povo. Nós deveríamos ruminar, considerar, e principalmente essa mesa. Nessa mesa nós temos toda a nossa caminhada cristã. Do início, quando Jesus disse lá, está consumado, e nós recebemos um chamado para participar da corrida cristã, até o final, quando ele diz, até que eu venha. Nós somos incluídos num caminho, e esse caminho vai terminar ou quando nós morrermos, ou quando ele voltar. Eu atualmente eu não sei o que vai ser primeiro, porque a volta dele, queridos, não tem como negar que é muito próximo. Então a gente tem que considerar seriamente essa questão. Nós somos lembrados do início da nossa caminhada e do fim da caminhada. Atenção, pessoal da Bíblia. A primeira característica, por exemplo, da obra do Senhor é a nossa salvação. Quando nós recebemos salvação, nós somos chamados a participar de uma corrida. Paulo fala muito isso várias vezes sobre nós estamos em uma corrida. Todo atleta em tudo se domina, aquele para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Mas então, nós temos que ser inseridos nessa corrida, não é chegar lá e dizer, eu vou correr a corrida, não. Só corre essa corrida quem foi chamado por Deus para participar dessa corrida, que vai levar a uma herança que foi preparada por Deus. Então, o primeiro passo é ser chamado. Vamos ver como é que aconteceu isso, por que nós somos chamados. Isaías 53, 5. Se alguém souber de cor, por favor. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras
fomos sarados. É pela obra dele que nós somos chamados a correr essa corrida. Ninguém se voluntaria a essa corrida, é um chamado que ele possibilita. Quando ele deu a vida por nós, ele disse: vocês vão participar dessa corrida. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. E tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de uma consciência e lavado o corpo com água pura. Quando ele disse está consumado, o véu foi rasgado e nós somos inseridos, introduzidos na presença do nosso Deus e Pai. E podemos chamar nosso Deus de Pai por essa obra que ele fez. Efésios 5, 8. Como é que nós éramos antes de sermos chamados para essa corrida? Pois outrora vocês eram trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Esse chamado para andar veio dele. 1 Coríntios 4, 6. Esse versículo eu acho lindo, por isso eu memorizei ele. Porque Deus que diz: das trevas resplandecerá a luz. 1 Coríntios 4, 6. Deve ser segundo então. Mas diz assim, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ele veio e trouxe luz às nossas trevas em Cristo, pela obra de Cristo. Para que ele fez isso? Para que nós andássemos como filhos da luz. É um chamado com propósito. E para finalizar, Efésios 2, de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Fomos salvos pela graça mediante a fé. Nada que nós fizemos nos habilitou, nos deu um passaporte para correr essa corrida. Quando nós olhamos para aqui, nós vemos que em Cristo nós somos incluídos num propósito eterno, numa corrida eterna, com uma herança eterna. Para ter um passaporte carimbado é só com o sangue do Senhor. Ele nos habilitou. Vocês vão correr a carreira. Eu paguei o preço, eu carimbei para vocês. Vocês não fizeram nada. Eu estou chamando vocês, eu dei vida para vocês, eu chamei vocês das trevas para a luz, para vocês correr essa corrida. Firmado nisso? Todos nós fomos chamados para correr uma carreira. Quem é que nos chamou? Nosso Deus e Pai. Como? Ele nos tirou das trevas para a luz. Nós estávamos mortos e Ele nos deu vida. Para quê? Para que nós andássemos. Não é para que nós ficássemos parados. Andar. Mas então, olha para a mesa e diz: o Senhor pagou um preço para que todos nós pudéssemos correr uma carreira. Isso é maravilhoso, filho. Isso é maravilhoso. Só que nós estamos nesse mundo que reflete todas essas características aqui que nós vemos, e ele manifesta essas características porque o mundo jaz no maligno. Nós estamos no mundo que jaz no maligno. Nós fomos comprados por preço. Nós não pertencemos ao maligno. Nós estamos envolvidos por esse sistema
que tenta fazer com que nós nos desviemos desse chamamento que o Senhor nos fez. Diariamente, o inimigo vai tentar fazer com que nós esqueçamos esse chamado que Ele nos fez, a correr a carreira. Quando Jesus foi ao deserto, qual é a primeira coisa que aconteceu? O diabo foi lá e disse: se tu é o Filho de Deus, faz isso. Se tu é Filho de Deus, faz aquilo. O nosso inimigo constantemente vai tentar colocar na nossa mente, no nosso coração, dúvida. Mas será que eu sou Filho de Deus mesmo? Aí a gente dá uma olhada para nós assim: eu faço tanta coisa errada, eu sou todo errado, eu vivo de picando e caindo. Tá aí, não é filho, não é? Colocando dúvida. Lá Eva no jardim, foi assim que Deus disse: não comerás? Não, mas veja bem. Então, queridos, nós estamos sempre sujeitos a esses dardos inflamados do inimigo, que quer gerar dúvida para que nós não corramos essa carreira. Esse é o primeiro passo. Ele tenta fazer com que nós estagnemos, fiquemos em torno de nós mesmos. Eu acho que eu não sou mesmo Filho de Deus, eu não nasci, porque olha para mim, olha a minha condição. Deus disse, mas não é bem assim que Deus disse. Esse é o primeiro ponto do nosso inimigo. Ele tenta fazer com que nós desistamos dessa corrida. Ele diz assim: não, teu passaporte é falso, tu não tem autoridade para correr essa corrida. Não é falso. O Senhor carimbou, o Senhor nos chamou para correr essa corrida. Então abra um olho quando vem aquela vozinha: tu não tem jeito. Luiz, tu tem jeito sim, querido. O Senhor te chamou. Então, diante disso, dessas investidas do inimigo, eu vou dar o último versículo para vocês guardar. Como é que nós vamos responder quando vem aquela: tu está fora, tu não está apto a correr essa corrida? Vamos abrir lá em Romanos 8, 31 até 34. Eu acho que 31 e 34. Romanos 8, 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas, dessas mentiras do inimigo? Não, tu não está habilitado, tu não foi chamado, tu não está qualificado. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus, que morreu, ou antes que ressuscitou, e está à direita de Deus Pai e intercede por nós. Queridos, botem isso cada vez que vier um soprinho no ouvido: essa carreira eu não estou motivado para correr essa carreira. Nós fomos chamados. E agora vem a segunda parte, que essa mesa fala também. Quando ela diz está consumado, nós fomos chamados para correr uma carreira. E ele diz ali: até que eu venha. Vocês façam isso até que eu venha. Vocês não esqueçam disso, que eu chamei vocês para uma corrida, para uma herança, que um dia eu vou voltar. Então essa mesa tem que sempre nos lembrar: chegamos aqui, nós chegamos por Ele para correr uma corrida. Ele nos habilitou para isso. E então nós estamos na corrida. Todo mundo está na corrida aqui? Todo mundo estamos na corrida? Ou alguém já está meio sentado aí? Estamos na corrida, queridos. Estamos na corrida, e é uma corrida gloriosa. Ok, estamos na corrida. Fomos salvos, regenerados, tirados das trevas para a luz, habilitados para essa corrida. Aí eu vou sair correndo. Aí tem a outra parte, até que eu venha. Essa corrida, ela tem um objetivo, uma herança. E tem alguém lá, esse que vai voltar, que está analisando a nossa corrida, queridos. Cada detalhe da nossa corrida está lá, está anotado.
corrida séria, não é uma corrida qualquer. Ela tem peso eterno nessa corrida. E a gente não pode perder isso de vista. O peso espiritual, a gente tem que começar a meditar sobre essas coisas e nos livrar de superficialidades, assim tem uma herança eterna. Isso mudou a tua vida. A eternidade está sendo oferecida para ti, glória na eternidade, se tu correr uma carreira de acordo. Isso muda a tua vida. Muda o teu... hoje eu vou dormir até mais tarde, hoje eu não vou ler, hoje eu não vou na igreja porque está frio, hoje eu não vou ter comunhão, hoje eu não vou... Queridos, isso que o mundo fala, nessa superficialidade, é isso. Nós falar das coisas do Senhor, conhecer as coisas do Senhor só na mente. Se nós sabemos que temos uma corrida, queridos, nós temos que nos preparar para essa corrida. Não é que diz lá o Paulo, todo atleta em tudo se domina. Tem um treinamento, uma disposição que o Espírito Santo está nos preparando para essa corrida. Então nós não podemos sair correndo para qualquer lado. Isso é um dos pontos. Por exemplo, quando Jesus ressuscitou, teve com os discípulos, ascendeu ao céu, o Senhor disse alguma coisa parecida com o que a gente tem que aprender aqui até que eu venha. Existe alguém que foi instituído como cabeça da igreja. Jesus disse assim: vocês imaginaram Jesus subindo assim e os discípulos, olha, ide fazer discípulos por todas as nações, batizando e ensinando a guardar? Se o Senhor tivesse ascendido ao céu, queridos, ia ser uma correria, ia ser uma coisa louca, porque os homens iam achar, agora é com nós. Jesus disse assim, calma, vocês não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Essa corrida é uma corrida direcionada. Por isso que é importante olhar para essa mesa, para olhar para aquele que está lá no fim, aquele que vai voltar, aquele que nos chamou através da sua obra na cruz e está lá com o galardão preparado. Então nós temos que correr para lá. Muitas vezes a gente corre para cá, corre para cá, corre para cá, a gente perde o foco por perder o foco dessa mesa que fala do início da nossa vida cristã e do final da nossa vida cristã. Quando a gente começa essa corrida, o inimigo ele quer fazer, sempre está o inimigo aí. Tenham ciência disso, queridos. Nós estamos numa guerra. Aquele que acha que já venceu, já foi enganado. Nós estamos em guerra. Por isso que o Senhor nos deixou uma armadura. Armadura por quê? Porque nós estamos em guerra. Então o que o inimigo vai fazer? Quando a gente aceitou, Senhor, eu faço parte dessa corrida, eu vou correr. O que ele vai fazer? Corre para cá, corre para lá, corre para cá. E então vamos ler um texto ali, 2 Coríntios 5:10. Nessa mesa, no final, ele diz, até que eu venha. Então nós temos que nessa corrida saber que um dia nós vamos encontrar aquele que nos chamou para correr a carreira, nós vamos estar diante dele. E aí 2 Coríntios diz assim, esse versículo aqui deveria mudar a nossa vida, mudar a nossa maneira de agir, de pensar. Mas o que é? Nós estamos acostumados com parcialidade, leviandade, e não é. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Um dia esse que disse, até que eu venha, nós vamos estar diante dele e ele vai dizer, deixa eu ver como é que foi a tua corrida aqui, deixa eu pegar aqui. Cada um vai responder, ele tem a medida. Nós não sabemos como vai ser a medida, mas que vai ter uma medida, tem. Mateus, peraí.
Coríntios, tem muita gente que correu a carreira, mas não estava focado nele, no cabeça, que a autoridade que vem toda é dele. Nós somos chamados para ser servos, e na palavra servo, a maioria das vezes é escravo, foi traduzido por servo já para amenizar um pouco. O sistema do mundo já diz, não, vamos aliviar um pouco. Não, escravos, nós somos comprados por preço. Então nós somos o quê? Se nós somos comprados, somos escravos. Tá? Aí aquele escravo chega e diz, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquele outro. E aí nesse dia que ele chega na presença do Senhor, Mateus 7, que ele chega na presença do Senhor, ele diz, Senhor, e ali diz assim, muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome, expulsei demônios, fiz milagres, profetizei, e o Senhor vai dizer, não te conheço. Por que o Senhor não conhece? Porque Ele fez independente, queridos. Nós fomos chamados por Ele, nós vamos responder para Ele, e o Espírito Santo veio para que nós olhássemos para essa mesa e entendêssemos que tem um Senhor que nos comprou, e nós vamos andar segundo o que esse Senhor tem nos dado a andar. Eu não faço o que eu quero, só porque eu fui posto na corrida, eu vou correr agora, vou correr. Não, fica quieto, tu vai correr quando o Senhor mandar, agora vai. Entende isso? E o inimigo quer dizer, quer nos colocar assim, não, esquece esse dia da vinda aí, vai viver a tua vida. Ele quer tirar o nosso foco desse dia sério que nós vamos estar diante do Senhor. Então ele chega e usa o quê? O mundo, as coisas que é no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Ele usa a nossa própria carne, as inclinações. Hoje está frio, não vai no culto. Coisas da carne. E ele usa principados e potestades para tentar fazer com que nós esqueçamos que nessa corrida tem um ponto de chegar. A Bíblia diz o dia. Esse dia, quando diz o dia com D maiúsculo, é esse dia em que nós vamos estar na presença do Senhor. E diz que, agora é 1 Coríntios, cada um veja como edifica, veja como corre essa carreira, porque se tu edificar formadeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, porque há de ser provada pelo fogo. Madeira, feno e palha vão queimar, queridos. Então, não venhamos correr para qualquer lado. Tenhamos clareza do Senhor, por isso que o Espírito Santo nos foi dado, para que nós corrêssemos a carreira como Ele quer que nós corramos. Não vamos esquecer, queridos, existe um dia em que a nossa carreira vai receber uma nota. Ganhou 10, 9, 8, 7, 9. Isso é real, queridos. Nós precisamos entender isso. Foi pago um preço altíssimo para que nós fôssemos colocados nessa carreira. Nós não fizemos nada, nosso Senhor fez tudo. E Ele nos inseriu nessa carreira e nos prometeu herança. Ele tomou a cruz sozinho. Agora, nessa carreira, nós vamos ter que tomar a cruz. Tem um versículo aqui que fala sobre isso aí. Por favor, Hebreus 12, 1 a 2. Hebreus 12, 1 e 2 tem ali os heróis da fé. Nós temos que olhar para aqueles que pela fé correram essa carreira e alcançaram o resultado. Então, Hebreus 12 diz assim: portanto também nós, visto que temos essas testemunhas da fé, vamos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Estamos juntos, correndo? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à direita de Deus no trono de Deus, à direita no trono de Deus. Suportou a cruz. Se tem uma palavra que define essa nossa corrida, é cruz.
Não existe realidade espiritual sem negar a nós mesmos. Porque sempre que o Senhor, nessa corrida, vai nos disciplinando, vai nos levando, nos preparando para correr mais, para enxergar melhor o propósito, nós vamos ter que abdicar de alguma coisa. É a cruz. O nosso Senhor deixou o modelo, Ele foi à cruz, Ele se humilhou e o Pai o exaltou. Com nós é a mesma coisa. Nós fomos salvos, chamados a um propósito, e agora nós temos que tomar a cruz, assim como Ele tomou. Uma consequência do nosso andar no mundo e nós não tomarmos cuidado com o mundo que nos cerca. Por exemplo, nós já sabemos, né, que fomos chamados, recapitulando, fomos chamados, habilitados a correr uma corrida com uma herança eterna. Mas o Senhor disse: olha, tomem cuidado com essa corrida. Por que nós temos que tomar cuidado? Mateus 13, 10 a 23. Não precisa nem ler, vamos falar aqui. Mateus 10, 20 a 23, fala dos solos. Um ouviu a palavra, se alegrou, Deus! Mas ela foi plantada, a primeira foi em solo rochoso. Aí logo nasceu, mas porque não tinha raiz, secou. E o Senhor diz que esse solo rochoso são os problemas, as perseguições, as dificuldades. Aí ela desanimou. Está muito difícil essa corrida. Tem outra que a palavra foi semeada em solo entre os espinhos, e ali diz que ele logo se alegrou, mas também os espinhos foram sufocados. E o que é o espinho? Os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza. Então tem muitas coisas, queridos, que podem impedir a nossa corrida. E se a gente acha que nós estamos de boa, que nós já somos vencedores, tem problema. Tem inimigo à nossa volta, à espreita. O diabo anda ao derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Não facilita, não brinca. É uma batalha séria. Envolve eternidade, envolve galardão, envolve prêmio, herança. Se nós perdermos, essa parte é muito importante, queridos. E depois eu vou dizer os versículos que vão sondar o nosso coração, quanto é real isso para nós. Para mim sondou e eu joguei no chão. Não podemos perder de vista o que ele disse: até que eu venha. Se a gente perder de vista, se o inimigo conseguir nos enrolar e nos distrair com as coisas daqui, para cá, para lá, para cá, esquecer que nós temos olhando firmemente para ele, olha o que vai acontecer. Mateus 24, 45 a 51. Prestem atenção se a gente fica naquela, Senhor, quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor está demorando, o que é isso? Quando nós estamos numa corrida, a gente está olhando para as promessas, para a herança, nós estamos olhando firme. Agora o inimigo começa a dizer: não, tu já está correndo há 30 anos aí, nada. 1 Pedro diz assim, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde é que está a promessa da vinda de Jesus? Esse é o espírito do nosso tempo. Onde é que está a promessa dele? Para que isso? Para nos desanimar. Porque se nós desanimarmos, se nós perdermos a visão, nós vamos fazer isso ali, pode ter certeza,
vai acontecer isso ali. Próximo. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, em hora em que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Queridos, às vezes nós imaginamos que Romanos fala uma coisa que a gente tem que guardar: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Nós achamos que no momento que nós temos a vida cristã, está garantida a herança, está garantida a glória, está garantido uma vida plena. Queridos, nós estamos em uma corrida que vai trazer consequências eternas. O que nós vamos colher lá é consequência do que nós estamos vivendo aqui. A realidade do senhorio de Cristo na nossa vida aqui vai proporcionar lá a glória. Agora, não pensemos que nós vivemos uma vida onde Cristo não é o centro, onde nós não olhamos constantemente para Ele e nós vamos alcançar algum resultado bom. É engano, queridos. Tudo é consequência do nosso andar com Ele. Ele sendo formado em nós, cada vez mais Ele sendo formado em nós. Agora Lucas 12, 36, 37. Essa aí é boa, que a gente vai fazer um link lá com o Apocalipse. Lucas 12. Sede vós semelhante a homens que esperam pelo seu Senhor. Queridos, isso o inimigo quer roubar da igreja. Sede vós, aqueles que esperam pelo seu Senhor. Senhor, até quando, Senhor? Ao voltar ele das festas de casamento, para que quando ele vier e bater a porta, logo abram a porta. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilante. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhe lugar à mesa, e aproximando-lhe o servirá. Ou seja, estejamos atentos. Vocês sabiam que, segundo a minha escatologia, Jesus pode voltar para nós a qualquer momento, ou nós podemos ir para o Senhor a qualquer momento. Então hoje o nosso coração está nessa expectativa. Senhor, é hoje que eu vou, ou é hoje que tu vem? Essa deveria ser o coração de cada cristão, essa expectativa, porque aqui na mesa ele disse: olha, vocês façam isso até que eu venha. E a gente deveria dizer: Senhor, até quando? De que maneira eu posso apressar a tua vinda? De que maneira eu posso cooperar para que tu venha? Ou o cristão carnal começa a fazer assim: não, até que no mundo está legal, até que está bom aqui, comprei um carro novo, casa, pá, isso, aquilo, estou estudando, estou num bom emprego. Esqueceu o chamado. O Senhor está ansioso por tomar a sua noiva, e a noiva aqui, tá bom aqui, está gostoso aqui. Queridos, cuidado. Se isso for roubado do nosso coração, nós corremos perigo, não de perder a salvação. Ele nos comprou, mas de perder o galardão. Em Apocalipse, e eu quero dizer para os irmãos que eu creio que nós estamos vivendo nos dias do fim. Então as trevas estão se lançando sobre a igreja, e a igreja está morna. Eu falo por mim também, a igreja está morna, a igreja está ouvindo muito, tem sido muito contaminada pela poeira do mundo. Em Apocalipse o quadro é o seguinte: a igreja está se achando bem, tranquila, rica, abastada, e o Senhor diz: não, tu não está vendo. Tu não está vendo espiritualmente a tua situação. Tu está miserável, pobre, cega e nu. Queridos, nós deveríamos considerar isso de maneira séria. Mas o Senhor, tão bom, sabe o que Ele faz? Que nem ali quando Ele bate a porta. Queridos, hoje o Senhor está batendo a porta. Se alguém ouvir a minha voz
eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Queridos, nós estamos na derradeira, não é que é a última das últimas horas, e o Senhor está batendo a porta. O Senhor está advertindo, o Senhor está exortando. Esaú, depois que ele fez uma caca, ele trocou o direito de primogenitura, algo maravilhoso, por um prato de lentilha. Depois ele chorou, eu quero ir de volta. Não tem mais. O dia para nós chorar, queridos, é hoje. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É hoje o dia de chorar, porque naquele dia, quando o Senhor puxar a nossa ficha, no final da corrida, não vai adiantar chorar, que nem o Esaú. Ele não achou lugar de arrependimento. Não, tinha que ter chorado antes. Agora é tarde. Queridos, aprendamos o que é chorar, contemplando as coisas do Senhor. Já está quase no fim. Quase no fim. Essa mensagem fala de comunhão, de relacionamento. Primeiro fala dessa corrida. Nós somos chamados a correr e prestar conta para aquele que diz: olha, eu vou voltar para fazer a média de vocês. E essa mesa nos fala de comunhão. E agora, olhem que lindo. Eu não sei por que Deus deu para mim a oportunidade de ver o meu filho e a minha filha casarem com gente de fora. O meu filho casou com uma curitibana, uma joinvilense, e a minha filha casou com um curitibano. Queridos, a experiência que eu recebi do Senhor nesse relacionamento foi muito instrutiva. Sabe por quê? Porque eles se conheceram no retiro, conversaram, sentiram que o Senhor tinha um propósito com eles. Aí como é que eles se comunicavam? Skype. Skype. Que pai, seu pai, a gente olhava para os dois lá. Querido, como é que tá? Por que tu fez hoje? Como é que tá? Mas o que ardia no coração deles? Eles estavam satisfeitos em falar pelo Skype? Não, queridos, não estavam. Eles queriam: quando é que tu vem? Quando é que tu vem? Acho que semana que vem. Eu estou juntando dinheiro, semana que vem eu vou. Vem antes, eu te ajudo a pagar a passagem. Vem. A minha filha, a mesma coisa. Deva, quando é que tu vem, Deva? Tu vai falar com meus pais? Quando é que tu vem? Eles, falando pelo Skype, continuavam trabalhando, estudando, fazendo coisas, mas o desejo no coração deles era de ver o amado chegando. Queridos, se nós perdermos isso, se nós não houver no nosso coração maranata, queridos, nós fomos distraídos, nós fomos enganados, nós erramos o alvo. Diante dessa mesmo clamor que deveria arder no nosso coração, Senhor, até quando? Até quando eu vou ter comunhão contigo na tua palavra? É maravilhoso ter comunhão contigo na palavra, mas quando é que eu vou te ver face a face, Senhor? Queridos, que realmente nós possamos entrar na realidade que nós fomos postos em Cristo. Que o Espírito Santo nos lave pela palavra de toda a poeira do mundo, de toda a superficialidade do mundo, de todo o egocentrismo do mundo. Que nós possamos, contemplando o amor dessa mesa, ser constrangido pelo Senhor e viver só para Ele, queridos. Tem outra coisa sobre o amor. Essa mesa é mesa de comunhão e é uma mesa de amor. Quando o Felipe era adolescente e ele fazia uma coisa errada, eu brincava com ele dizia assim: senta aí, isso que tu fez está errado, não deve fazer de novo, tu tem que agir assim. Aí eu levantava a voz e dizia assim: Felipe, olha aqui para mim, não te esquece de uma coisa. Aí ele regalava os olhos: Felipe, nunca esquece que eu te amo muito, que tu é precioso para mim. Até hoje, se ele entrar aqui e eu dizer: Felipe, o que tu não é para esquecer? Que eu te amo.
Ele tem guardado isso no coração. E quando nós olhamos para isso, eu tive um sonho. Eu sonhei com essa situação. E estava sonhando com isso. Eu dizendo para o Felipe, não esquece que eu te amo. Quando eu acordei, é a primeira experiência que eu tive assim, quase sobrenatural com o Senhor. O Senhor disse assim: fala para a minha igreja, fala para os meus filhos, que essa mesa aqui é para que eles nunca esqueçam do amor que eu tenho por eles. Queridos, isso tem que nos constranger, queridos. Nós temos que rogar, Senhor, abre os nossos olhos, torna real todas essas verdades que nós temos ouvido, aprendido. Cativa o nosso coração, Senhor. E só mais um minuto. São 3 versículos. Se isso que está narrado aqui não tem ardido no nosso coração, queridos, vamos chegar em casa hoje e vamos dizer: Senhor, tem misericórdia, me renova no desejo de tudo aquilo que é eterno. Por favor, Romanos 8, 22 e 23. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Esse mundo que jaz no maligno, a criação está aguardando a revelação da glória dos filhos de Deus. É que diz esse texto. A criação está gemendo, queridos, esperando a manifestação da glória dos filhos. E não somente a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Isso é real para nós. Nós temos gemido, dizendo: Senhor, até quando eu vou ficar nesse tabernáculo? Qual vai ser o dia em que Tu vai nos tomar para Ti? Esse corpo de pecado não vai ter mais vez, não vai ter mais... Vamos ser livres do pecado completamente. Isso arde no nosso coração. Existe esse desejo de termos o corpo transformado? Ou será que o mundo e os cuidados do mundo têm nos feito aquietar aqui e dizer: Senhor, volta amanhã, semana que vem, deixa eu casar primeiro? Outra, Gálatas 4,19. Então esse desejo de ter a redenção do nosso corpo, e quando isso vai acontecer? Até que eu venha. Temos esse desejo: Senhor, eu anseio por aquele corpo de glória. E tem outro sentimento que cada um de nós deve ter, se nós realmente andamos em comunhão com o Senhor. Gálatas 4,19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Queridos, o nosso desejo deve ser formar Cristo na vida dos outros, ser vasos através dos quais o Senhor possa se expressar, para que Cristo cresça, para que nós diminuamos. Esse é outro desejo que tem que arder no nosso coração. Nós não podemos andar assim: somos igreja, cada um por si, Deus por todos. Não, eu anseio ver Cristo formado nos meus irmãos, e para isso eu vou orar por eles, eu vou ministrar com eles, eu vou animar eles. E a última, Apocalipse 22:17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Queridos, que essa mesa nós não tenhamos assim, levemos de qualquer maneira, que nós possamos não ser que nem o mundo, olhar simplesmente, nós possamos contemplar, entender a grandiosidade dessa mesa. Nós vamos levar a eternidade para entender como é que um Deus se faz homem, é humilhado, é morto, para que nós tivéssemos acesso. Nós vamos levar muito para entender isso, queridos. Então a gente não chega aqui assim: vamos partir o pão e beber o cálice. Isso é um perigo, queridos. É um perigo que nós corremos. Tomar a manifestação, o mandamento do Senhor maravilhoso, que fala de uma história maravilhosa. Tomamos a ceia hoje. Tá bom. Isso.
Sejamos daqueles que contemplam, que meditam, que desfrutam dessa realidade. Não vivamos a vida cristã levianamente, queridos. Era isso, queridos. O Senhor realmente nos... Pai, só o Teu Espírito pode vivificar a Tua palavra e abrir os nossos olhos. Senhor, lá em Apocalipse Tu diz: aconselho que de mim compre colírio para os olhos, a fim de que vejas. Senhor, dá-nos colírio, Senhor. Nós precisamos ver o chamamento que nos foi feito. Nós precisamos ver a herança que nos foi dada. Nós precisamos ver aquele dia em que todos nós estaremos diante de Ti para prestar contas, Senhor, segundo o bem ou mal que nós tenhamos feito. Senhor, traz temor, traz devoção, traz santificação, traz quebrantamento ao nosso coração, Senhor, para que nós possamos viver só para Ti. Um morreu por todos, logo todos morreram, e Ele morreu por todos para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu. Abre os nossos olhos, Senhor, o clamor que eu faço a Ti nessa noite, Senhor. Amém. Irmãos, o César usou o texto de Romanos 12, né? Não vos conformeis com esse mundo. E eu estava lembrando